Olá, está começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, você com a gente nesse horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição no debate, da discussão política e sempre dos assuntos que formam a pauta aqui do nosso dia a dia na cidade, na região, né? Saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, a cultura, né? Meio que esmagada, não é, nos últimos tempos, infelizmente, né? Tanto pelo Estado, mas especificamente, mais precisamente pela União, né? Com o fim do Ministério, e não se sabe aí se teremos ou não políticas públicas voltadas para a cultura, patrocinadas aí pelo governo federal, né? Aliás, sabemos que vamos ter políticas públicas patrocinadas pelo governo federal para qualquer coisa, né? Até agora não se vê absolutamente nada. A troca de mais um ministro, anunciamos ontem aqui, né? O novo ministro que assume e que ontem, tal de Abraham Weintraub, é isso? Weintraub, né? Não sei exatamente como é que se pronuncia o sobrenome dele. Ontem um vídeo, eu sempre digo aqui a fonte, foi na Globo News que eu assisti à noite, onde ele fala num evento recente, né, do final do ano, novembro, dezembro do ano passado, Bolsonaro já estava eleito presidente, né? Portanto, depois das eleições. E ele cita um determinado trecho no evento que é preciso mudar as coisas no Brasil, enfim, porque os empresários do mercado financeiro, pasmem, cuidado, se você estiver em pé e não viu o vídeo, se você estiver em pé, sente-se. Se você estiver sentado, segure-se na cadeira. Ele disse que os empresários do mercado financeiro no Brasil e os empresários das empresas de comunicação no Brasil, todos são comunistas. Essa frase realmente é espetacular. Ou seja, família Marinho, família Saad, Silvio Santos, né? Edir Macedo, quem mais? Todos comunistas. Sinceramente, olha, foi uma informação que me deixou assim estarrecido, né? Jamais eu poderia imaginar uma coisa desse tipo. Lembrando sempre que a gente tem uma reprise aqui no Ponto de Vista, não é? Sempre a partir das 8 da noite na Santa Cecília TV. E o Ponto de Vista nessa edição tem aqui ao lado esquerdo o companheiro jornalista Gustavo Klein, que é o editor-chefe aqui de toda a equipe de jornalismo da Santa Cecília TV. Mais uma vez vai colaborar com a gente. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, doutorão, obrigado pelo convite. Legal estar mais uma vez aqui. Obrigado, Gustavo, por estar com a gente. E com prazer recebendo também o nosso Zé Virgílio, ele que é o coordenador do projeto, vitorioso projeto, né? Arte no DIC, que há bastante tempo, né, acontece aqui na cidade com bastante sucesso, enfim, revelando figuras na arte, enfim, que é um dos caminhos importantes para você evitar, né, a marginalidade, o esporte, a arte, né, sempre importantes na vida da meninada. Tudo bem, Zé? Apesar dos problemas, tirando os problemas, tudo bem, não? Tudo bem, doutor. É um prazer estar aqui nessa bancada, né, personalidades importantes. Opa! E é muito bom sempre estar aqui ao seu lado. Obrigado. A gente fica satisfeito com a sua participação. O Zé Virgílio, que é uma pessoa antenada aí com não só com a cultura, com a arte de maneira geral, mas com a política, enfim, com o futebol também, né? Baiano, torcedor do Bahia, e que vai proporcionar para a gente uma boa discussão. Na ponta, o Marco Santana, sempre atento aí às redes sociais, né? As participações suas são sempre importantes conosco e as nossas transmissões aqui do Ponto de Vista. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Abrir um parênteses esportivo, futebolístico. Eu quero me solidarizar a você na sua tristeza da desclassificação do Santos. Tristeza alguma, Porque, não. na verdade, foi uma desclassificação injusta, né? O futebol do Corinthians. Eu sou corintiano, mas eu não sou cego nem burro, né? Então, ontem o Santos foi injustiçado. Massacre. O Corinthians fez uma atuação deprimente, horrível, pavorosa, envergonhou todos os corintianos de bom senso, como eu me considero. O Santos teve 4 vezes mais posse de bola do que o Corinthians não sequer chutou a gol. Parecia um apanhado aí de peladeiros da praia que foram se reunir para jogar com um time profissional. Então, dessa maneira assim, entristece muito quem gosta de um futebol de qualidade. Então, eu acho que a desclassificação do Santos não foi merecida. 23 chutes, né, contra 3, né, alguma coisa assim, né? Agora, vamos também levar em consideração a incompetência, né, e a mediocridade dos jogadores de frente do Santos, né? O Jean Morto, né, voltou a ser o Jean Morto, não joga nada, é ridículo o Jean Morto, né? O São Paulo tentou
ressuscitá-lo para o futebol, mas incompetência tem limite, é muito ruim já Mota, né? O Sanches tem que pôr os 2 pés na fome e a cabeça, né? Porque o Sanches é rapaz daquilo, tá o Gustavo Klein, né? E o Derlis Gonzalez corre, raçudo, valente e tal, mas também é um incompetente de marca, né? O Cássio, na verdade, fez uma defesa, né? Um chute do Sanches da esquerda para a direita, a bola perigosa, realmente ele defendeu. O resto, chute em cima dele, bateram nele, né? Ele caía sentado, a bola batia nele. E o Rodrigo também, né? Livre, completamente livre, chutou em cima do Cássio também. Então, e outra coisa, né? O mérito ao Sampaoli, porque conseguiu mexer no time brilhantemente, né? Recuou lá o Alisson para terceiro zagueiro, soltou o Ferraz e o Pituca de lateral, surpreendeu o Carille, eu acho, né? O Carille não esperava isso e o Santos dominou completamente o Corinthians, mas o Sampaoli tem uma insistência, né, que não dá para entender. Ele pôs o Santos em campo com 10 jogadores e meio. 10 jogadores e meio. Ué, o Corinthians levou essa vantagem. Tinha meio, no mínimo 50, um meio jogador a mais, porque esse menino, esse rapaz aí, como é que chama ele? Meu Deus do céu. Soteldo. Soteldo é piada. É piada. Piada. O Soteldo tem que jogar futebol com a molecada de 15 anos, 14 anos. Futebol de salão, de preferência, que a bola é menor, um pouco menor, né? A bola, quando a bola chega nele, ele para a bola aqui, a bola chega no joelho dele. Como é que pode uma coisa dessa? Pô? Não é possível um jogador de futebol nos dias de hoje, a não ser que seja um gênio, né? O Messi, eu comentava aqui com o Zé Virgílio, né? O Messi é um pouquinho mais alto, né? Que o Soteldo. Não é muito, é uns 67, 1,60. Ele tem 1,60, 1,59, né? Então, só que o Messi é o maior jogador, um dos 5 maiores jogadores da história do futebol, né? É diferente. O Soteldo é um medíocre, né? Santana, toca o barco aí. Isso, eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Até às 8 da noite, né, quando começa a nossa reprise, só Deus sabe o que pode acontecer na combalida República Brasileira, que novas frases virão pelo Twitter, não é? O que é que vai dizer este novo ministro da Educação, não é? Você ficou informado corretamente agora, Gustavo? Você já passou por alguns veículos de comunicação. Família Santini, por exemplo, né? De acordo com o ministro, família Teixeira, família surpresa para Mansur. eles, né? Todos comunistas, né? As grandes famílias do mercado financeiro também, né? Olavo Setúbal se descobre comunista a essa altura da vida, né? Fantástico, né? O que você achou disso, Zé Virgílio? Brilhante, né? Mas tá muito difícil, viu? Tá difícil. Saiu aquele outro lá que era colombiano, esse é o quê? Sem nenhum comentário, eu acho que... Tem nenhum preconceito, sem preconceito. Dos meus... João Leno dizia que não existia país, existiam pessoas, que as fronteiras não deveriam existir. É verdade. Mas um país como o Brasil, de grandes educadores, como esse país produziu e produz ainda, você ficar à mercê, você não viu falar, que política pública, viu falar de roupa azul para menino e roupa rosa para menina, na área da educação, o que é que foi que se propôs até agora aí, entendeu? Quer dizer, o Astro Di que trabalha com esse programa de educação integrada e viu o crescimento e o desenvolvimento das crianças através do que a arte, a cultura é capaz de abrir horizontes. É complicado, cara. O que eu tenho é a lamentar, né? E a gente buscar, né, ainda ter fôlego para lutar, para tentar minimizar o que vem por aí. Que a gente nem sabe o que é, né? Exatamente. É porque a gente não vê, exatamente, não vê projeto. Eu acho que em algum momento ideia, eles vão né? ter que acabar com essa ideia, vão ter que acabar com essa obsessão que eles têm de eliminar a influência de esquerda dentro da educação. Porque Sim. é a única coisa em que eles pensam, é o único horizonte deles. Até exato. agora, a única coisa que se falou foi essa, né? Exato. Então, enquanto tiver essa obsessão, eles não vão conseguir fazer nada de fato. E parece
que trocaram 6 por meia dúzia, né? Sim. Porque essas pérolas aí do novo ministro já estão se equiparando às do Exatamente. Vélez, E depois, né? assim, quando fala assim comunismo, quer dizer, o comunismo, quando a queda do Muro de Berlim, a perestroika, Pelo quer amor de dizer, Deus, né? isso já nem se fala mais. Quem tem a oportunidade de viajar acompanhar um o mundo, pouco, de viajar, de estar ler, lendo, de estar se lógico, informando, sabe claro. que nem se fala isso. E a questão do socialismo, se você for... eu me lembro que, na minha época do Olodum, nós, nas nossas turnês anuais pela Europa, nós fomos ali para os países nórdicos, quer dizer, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Quando chegou ali, aí você via o filho do primeiro-ministro, o filho da rainha, do rei, enfim, frequentar a mesma escola do filho do coveiro, do gari, quer dizer. E, no entanto, as grandes empresas que tem nesse, sabe, a Ericsson, que é sueca, tá entendendo? Então, existe a questão do capital está ali instalada, mas a questão social ela acompanha junto. Quer dizer, então, isso é de um retrocesso. É mais distribuído esses quando países, houve, né? eu me lembro que quando teve o resultado da eleição, eu estava em casa, né, no quarto, aí minha esposa me chamou para, o presidente eleito vai falar. O cara abre a boca e diz, o socialismo acabou. Ele não sabe nem o que ele está falando. É lamentável, quer dizer, você está ainda, não sei quantos meses que isso está aí, né, e o que é que se fala? Lula tem que mofar na cadeia, está entendendo? Porque vamos acabar com a esquerda, o cara falar que o grupo empresarial, está entendendo, da área de comunicação no Brasil, todos são comunistas, que os banqueiros, dos banqueiros você pode até, antigamente, ter até alguém, está entendendo, líder da área de comunicação, de ter uma visão social. Claro que teve, está entendendo? Mas de uns anos para cá, a gente sabe que isso não é a realidade, está entendendo? Então, eu acho que assim, as pessoas que pensam melhor têm que estar unidas de rever o Brasil, de rever isso que está aí, tá entendendo? E não compactuar, porque o que a gente está vendo aí é que já está... A velha política que foi contestada, ela está ali, olha, o balcão de negócios está rolando por conta dessa reforma da Previdência. E é o que está aí. Bom, Santana, nós criticamos muito aqui, né, as nomeações e isso que está sendo dito pelo Gustavo e pelo Zé Virgílio, falta de projetos, falta de programas aí por parte do Jair Bolsonaro. E mostramos aqui várias pesquisas, vários levantamentos, onde a popularidade dele parece em queda livre, né? Mas vamos então mostrar um outro lado aí, né? Que é a questão em São Paulo, surpreendentemente para mim, né? No estado de São Paulo tem um levantamento aí onde Bolsonaro vai bem na fita, é isso? Exatamente. Em São Paulo, curiosamente, o Jair Bolsonaro ele tem uma aprovação Estado de São Paulo. no estado de São Paulo maior do que o próprio governador João Dória, né? Eu vou resgatar os números aqui, Diego Trump. Só que eu gostaria de fazer um breve comentário com relação a essa troca no Ministério da Educação. Quem achou que não poderia piorar, a tendência é piorar. Pelo seguinte, porque o Vélez, além das grandes bobagens, apesar das grandes bobagens que ele falava, ele ainda tinha uma experiência em gestão, que ele foi secretário de Educação acho que no Mato Grosso, alguma coisa assim. O novo gênio, inventado pelo governo Bolsonaro, aliás, pelo guru filosófico Olavo de Carvalho, ele não tem experiência alguma com educação, né? Ele vem do mercado financeiro, ele tinha uma ligação muito próxima com o ministro Onyx Lorenzoni, foi um dos grandes entusiastas da campanha de Jair Bolsonaro e parece que ele foi ao governo por conta desse entusiasmo em defender o Jair Bolsonaro no seu meio, ali no mercado financeiro. E na prática, a grande especialidade dele seria a questão da Previdência Social. Curiosamente, a proposta de Previdência Social que ele defendia não foi aceita pelo Paulo Guedes. Quer dizer, eles próprios se batem cabeça ali dentro do governo, né? E uma coisa que chama muito a atenção, Edgar, é que essa troca aí, ela não acaba com os conflitos existentes dentro do Ministério, que ali temos ali a ala olavista, né, do Olavo de Carvalho, são os Olavista, olha isso. Os ex-alunos do Olavo de Carvalho, filósofo e astrólogo, né, por mais paradoxal que isso possa parecer. Tem a ala dos militares, que parece ser as pessoas mais sensatas desse governo, e tem também os especialistas do Centro Paula Souza, de São Paulo, que são técnicos, são pessoas com doutorado, mestrado em educação, que defendem uma linha de raciocínio que esses sim são os considerados
esquerdopatas, o marxismo cultural, estão condenados por Jair Bolsonaro, seus filhos e os olavistas. Nesse tiroteio todo aí, não se discute até agora, as questões muito importantes do Brasil, como o FIES, a alfabetização de crianças, e muitas crianças são verdadeiras analfabetas funcionais, apesar de frequentar na sala de aula, não tem capacidade de ler e interpretar um texto, a questão do fomento à educação universitária, quer dizer, problemas fundamentais do ensino público brasileiro, até agora, passados 99 dias desse governo, não foram discutidos. Isso é muito preocupante, né? Porque a educação, pode parecer chavão, mas é o futuro do país, né? Então, essas questões ainda não foram levantadas. Agora, com relação à pesquisa da Paraná Pesquisa, né? Que diz o seguinte, Edgar, em São Paulo, Jair Bolsonaro é aprovado por 57% dos eleitores consultados e supera o João Dória, que tem aprovação de 53%. Não entendo também, sinceramente. Não há nada de positivo. Há o antipetismo puro, né? Apenas isso. Você conversa com as pessoas, ainda vem essa história. Você queria quem? O PT e tanto. Gente, vamos sair do palanque. Acabou a eleição. Bolsonaro ganhou a eleição, é o presidente da República. Ou ele mostra, disse isso aqui 1 milhão de vezes, Gustavo, ou ele mostra um caminho, uma luz no fim do túnel, ou daqui a pouco a popularidade dele, apesar de São Paulo, que é o maior eleitorado, o estado mais populoso, né? Mais populoso do país, né? 45 milhões, 46 milhões de habitantes, né? A popularidade vai ao chão, entendeu? Ninguém vê absolutamente nada, não há uma luz no caminho. Por exemplo, a área da cultura, né? Que o Gustavo é apaixonado, enfim, né? Como o nosso Zé Virgílio é uma das figuras que atuam fortemente, né? Você matou o ministério, né? Porque, evidentemente, quem gosta de cultura, quem atua na área cultural deve ser comunista também, né? Só pode ser isso, né? Todo mundo é comunista desde que não tenha uma linha que acompanhe o bolsonarismo ou o olavismo, eu sei lá que diabo está acontecendo, né? E a gente vai ficar aí, né, nesse caminho, né? Não se sabe para onde vai, não é? E o Dória aqui no estado de São Paulo está acenando com ideias parecidas, né? A ameaça do fim do projeto Guri, que foi combatida e eles voltou atrás. Mas aí já sinalizam novos cortes aí na área da cultura em vista de um déficit que até o final do governo Alckmin não existia, né? De repente apareceu. Sim. E o Zé Virgílio, a gente se encontrou aí recentemente, conversamos um pouco a respeito de questão política, essa coisa toda. Baiano, de Salvador, né, Zé? Salvador. Passou lá um bom tempo aí das férias, carnaval, essa coisa toda. A gente falava sobre uma transformação, né, política que houve na Bahia, né? E o bom relacionamento que existe entre o governador da Bahia, que é o Rui Costa, do PT, Partido dos Trabalhadores, com o prefeito de Salvador, ACM Neto, todo mundo sabe que é do DEM. Só vou deixar bem claro, com certeza absoluta, o ACM Neto não é comunista. Certo? Não é comunista. Nem Rui também. Como o Rui também não é. Nem Rui também. Agora, há uma relação boa, né? E as coisas caminham, nos últimos tempos, vem caminhando bem por lá, né, Virgílio? Tem as alfinetadas, porque são... Normal, faz parte, né? Faz parte das alfinetadas, tem... mas o que é que... há uma competição no aspecto positivo. O ACM Neto, ele é um postulante, ele não se candidatou ao governo na última eleição, porque ele percebeu, no meio do caminho, que ele perderia no primeiro turno. Porque, na verdade, Salvador e o estado da Bahia, houve uma grande transformação desde o governo de Jacques Wagner. Muito investimento de hospitais, educação, várias universidades públicas do estado da Bahia foram inauguradas no interior. No aspecto cultural, deixou muito a desejar. Não foi a gestão do PT na área da cultura lá na Bahia, infelizmente, vai de encontro àquilo que eu vivi como servidor público nos anos 70, final de 60, início de 70 como estagiário, depois concursado, coordenei alguns projetos lá, nos anos 80 até o início dos 90, quando eu resolvi que eu já não estava mais afim daquilo ali, que era os governos de Antônio Carlos Magalhães, o grande investimento que ele fez na cultura. Eu não estou falando nenhum aspecto de restauração e ressocialização do Pelourinho. Em todos os aspectos. A ACM ele tinha uma visão
Eu nunca tive nenhuma relação ideológica, me dava muito bem com ele, trabalhei diretamente com ele, mas ele tinha uma visão nesse aspecto cultural amplo. Ele sabia, ó, pô, aqui foi onde tudo começou, Salvador tem o viés cultural, a Roma Negra, é o candomblé, é a capoeira, tudo aquilo que surgiu ali daquela cidade, principalmente a grande influência dos negros dentro da Bahia. Ele era amigo de Jorge Amado, um amigo particular de Jorge Amado, como era respeitado por Glauber Rocha e como era amigo de Camafeu de Oxóssi, de Mestre Bimba, de Mestre Pastinha, de Maria de São Pedro, grandes artistas, produtores culturais, todos que vieram da periferia. Quer dizer, e o governo do PT ele não tendo, inclusive no governo de Rui, uma ação que Salvador merece ter no aspecto cultural. Mas, respondendo e finalizando o que você colocou, houve uma competição no aspecto positivo, tanto do governo de ACM Neto, né, como prefeito, e de Rui, que deu sequência àquilo que Wagner deixou, até por ser um candidato de Wagner, foi uma cria de Wagner, e com um aspecto que ele é tido como Rui Correria, porque ele é rápido, ele tem que fazer, vou fazer, e ele vai em frente. E isso para o soteropolitano e também para o estado da Bahia, os moradores das cidades do interior do estado da Bahia, foi extremamente positivo. Quer dizer, e o baiano foi inteligente, né, porque ele elegeu a ACM Neto, que é uma grife, né, que vem do avô, sim, como prefeito, e manteve no primeiro turno, e vem mantendo há 12 anos, 13 anos. Vai fazer 16, o governo, está entendendo, de um partido antagônico ao que o do prefeito de Salvador, que vai completar 8 anos de gestão. Antônio Carlos Magalhães, né, popular ACM, como diz aqui o Zé Virgílio, investia muito, investia pesado na cultura. Não era comunista. Intervalo, a gente volta já já. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso ponto de vista. O Zé Virgílio conosco, coordenador do Arte no DIC, um importante projeto que vem já de muitos e muitos anos fazendo sucesso aqui na nossa zona noroeste aqui da cidade, né? Gustavo Klein conosco também nesta edição, editora-chefe aqui do jornalismo da Santa Cecília TV, e o Santana atento aí às redes sociais, e a gente vai tentar espremer um pouco aqui o Zé, né, o Gustavo, saber de mais importante está acontecendo aí com o Arte no DIC, né? É isso aí. Conheço o Arte no DIC já há quantos anos, né? Desde que começou. Que eu cubro onde eu estiver, e quando eu não estive no jornalismo, eu tive contato contigo na Secretaria de Cultura, né? Sempre. Posso perguntar também? À vontade, você está aqui à vontade para você fazer o que você quiser, entendeu? Claro que com determinados limites. Claro, opa. Quer dizer, que você falasse um pouco da importância de um projeto desse numa área muito carente da cidade de qualquer tipo de política, né? Uhum. O próprio governo formal às vezes tem dificuldade de entrar ali, não só no desenvolvimento de cultura, mas assim na autoestima daqueles jovens e na entronização do conceito de que, olha, eu posso fazer alguma coisa, eu sou capaz de fazer coisas grandes. Sim. Olha, o que eu acho no DIC, né, completa 17 anos esse ano, quer dizer, em 2002, quando a gente começou, que era aquela coisas dos tambores na rua, que você estava lá, que você me chamou para eu falar o que a gente imaginava e tudo mais e pensava. Há 7 anos que nós estamos naquele espaço ali que, para mim, uma conquista tinha que acontecer. De ter um cara como Gil ali no Ministério, que quando eu fui lá, porque eu gosto sempre, porque as pessoas pensam, porque o cara conhece o Gil desde que era adolescente, porque o cara conviveu com o Gil. Esses caras não trabalham assim, de chegar e colocar a coisa porque é amigo, porque ele pode até ajudar um amigo, se o cara tiver especialidade em alguma coisa. Então, quando eu convenci a ele do investimento, foi quando eu mostrei um vídeo apresentando as palafitas. Ele fez, mas você tem área para fazer ali? Eu digo, se não tiver, a gente vai buscar. Ele, se for ali, porque eu me lembro que o recurso para os pequenos equipamentos que o governo, que era aquela política pública, era 450 mil. E ali custou 2 milhões, porque é um complexo que não tem um
daquela política pública igual ao do Arte no Dique. O resto, todos daquela política pública, era uma sala de cinema e uma biblioteca. Em 2002, só para a gente não deixar passar, era governo do prefeito Beto Mansur. Que me deu a primeira área. No governo do Papa, ele acolheu, porque a gente sabe também que muitas e muitas vezes, não estou falando com o caso específico de Santos, que um governo, porque é oposto àquele governo de estado ou de município, tudo mais, você chega com um programa, o cara diz, não, isso aqui não me interessa não, que eu vou fazer. O Papa acolheu, disse, não, o Arte no Dique aí eu estou dentro. Quer dizer, e a grande costura do Arte no Dique é que são 3 governos que passou e o do Paulo Alexandre é que a gente estabeleceu essa relação institucional município, prefeitura, governo e organização social, que no meu entendimento foi o melhor. Também porque o Arte no Dique já estava estabelecido ali, os outros teve os suportes e apoio, mas ali a gente já estava naquele equipamento. E, para mim, hoje, em 2019, depois de 7 anos que a gente está ali, é que as pessoas entenderam que aquilo foi feito para eles. Eles entenderam que eles têm que estar ali. Quer dizer, e o trabalho na autoestima daquelas crianças é mostrar assim. Eu sempre falei as experiências que eu vivi lá na Bahia. O Olodum saiu da onde? Que é uma coisa mundial, da massa, do povo. Claro. Ali do Pelourinho, o Ileaê, os afoxés, a capoeira, saíram da onde? Quer dizer, então, todo mundo, se quiser fazer, é capaz de alcançar o objetivo. E, através da percussão, a gente trabalhou a questão da cidadania mais até do que o aspecto cultural e o aspecto artístico. E também numa visão de que cultura é tudo. Nós temos uma parceria aqui com a Unisanta, onde 8 jovens das palafitas já se formaram através da bolsa de estudo que a Unisanta me dá, porque um dia a Chalu me perguntou como é que a gente pode lhe ajudar. Eu digo, tem como dar bolsa de estudo integral? Eu vou ver isso lá. E foi cedido as bolsas de estudo. Hoje foi construído ali aquele restaurante Bom Prato, porque quando o Paulo Alexandre perguntou que ele tinha desejo de fazer mais um restaurante ali na área da Zona Noroeste, porque os outros, aquela pessoa que muita gente não tem nenhum real para comer, que pede esmola e junta R$1 e vai almoçar, eu disse, o Arte no Dique cede a sua área ali. E cedeu a área para a construção desse restaurante, não visando ser o gestor do restaurante, não visando ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Porque o IDH mais baixo da Baixada Santista está ali. No Dique? No Dique. Olha, nas palafitas. É precário. Dúvida, esses temporais, às vezes eu fico em casa e digo, pô, será que as casas caíram? Quando tem um incêndio, 4 dos 17 anos que eu moro em Santos, 4. A sorte é que não teve óbito, mas as pessoas perdem tudo. Quer dizer, então é a área mais vulnerável. Eu não ia ter a minha consciência tranquila de negar ou nem de levantar a hipótese de ceder aquela área ali, que eu acho que pagou caro. Ali era uma vala, nós pagamos R$35 mil na época, que foi o engenheiro Pedro Marcão, professor da Unisanta, que me conheceu, fez o projeto em 2003, 2004 e só recebeu em 2009. Que ele olhou e fez, o que você está me falando, eu estou acreditando em você. E transformamos aquilo ali num buraco. Então eu não ia ter argumento, o Arte no Dique tem que ganhar isso, tem que ganhar aquilo. Não. O Arte no Dique cumpriu com o papel dele. Nada mais cultural do que o alimento, do que a comida, e mais, não existe nada mais que a massa, que o povo, que as pessoas têm que ter, que é o direito de comer. Então a gente abriu mão ali daquela área, está sendo um sucesso absoluto de público, meio-dia e meio, não tem mais comida nenhuma, porque realmente atendeu aquilo. Quando o Paulo teve o desejo dele de fazer uma coisa mais próxima às pessoas mais vulneráveis, e o Arte no Dique, que foi soberano nisso aí, de dar a área dele, sem cobrar nada, um centavo ou nada em troca para ceder aquela área ali. Continua a refeição a R$1. Continua a refeição a R$1, e o que a gente hoje está lutando é de ter o espaço compartilhado, o mínimo, para a gente realizar os nossos cursos à noite, a gente realizar as nossas festas grandiosas, como a Cor do Som que já teve lá, Geraldo Azevedo, Moraes, Gil, Armandinho, Hamilton de Holanda, Pepeu Gomes e muito mais gente que vai chegar por aí. Diga, Santana. Ô, Virgílio, é inegável a importância do trabalho do Arte no Dique e é um resultado não só das pessoas que fazem acontecer o Arte no Dique, os profissionais que estão lá envolvidos, a comunidade, e também diversos apoios, né, entre o poder público
e também de empresas, né? E recentemente a gente teve a notícia de que o Grupo Libra, um dos patrocinadores do Arte no DIC, entrou em processo de recuperação judicial e vai encerrar as atividades na prática, vai encerrar as atividades na cidade. Metade dos trabalhadores vão ser demitidos nesse primeiro momento. E quando o sapato aperta, um dos primeiros problemas, uma das primeiras consequências, é as empresas cortarem investimentos na área da cultura. O Arte no DIC vai ser afetado de alguma maneira nisso daí? Ou existem outras fontes de captação de recursos, outros patrocinadores em vista para não prejudicar as atividades do Arte no DIC, que são muito importantes, não só para as crianças ali, mas simbolicamente para a cidade. É muito importante que um projeto como esse exista. Olha, eu lamentei muito quando eu li a notícia dessa situação que o Grupo Libra está enfrentando, porque eles foram muito parceiros. Se houve um investimento federal, é porque tinha esse investimento privado. Eles conviveram com a gente 14 anos, os últimos 4 anos dessa convivência, eu já percebi que isso que está acontecendo hoje estava claro ali para mim, porque os valores, ele foi congelado e depois ele foi diminuindo. Eu me lembro que a última conversa que nós tivemos com o Teller, ele estava assim, sabe, completamente desolado. Tanto é que eu disse a ele, ô Teller, fique tranquilo. Teller quem era? Era o presidente da Libra na época, há uns 3, 4 anos atrás. Aí, e a gente manteve, está lá a marca da Libra até hoje. Hoje nós temos 2 convênios com o município, né? Um do Educação Integrada, que o trabalho do Arte no DIC acabou sendo uma referência. Nós somos gestores de uma escola ali na Vila Belmiro e o que a gente atende cerca de 400 crianças diariamente do Pedro Crescente. E temos convênio com a cultura também, para os nossos projetos culturais. E estamos agora conversando com outra empresa, uma empresa grande aqui da cidade, que está sendo conversada para ver se eles fazem uma parceria com o Arte no DIC. Mas a gente dá nó em pingo d'água. O nosso intercâmbio internacional, quando nós estivemos lá em novembro, foram 10 crianças do Escola Total que gravaram um DVD, CD, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Itália, o Conservatório de Música da cidade de Larino. Então, vários prefeitos, na época, já tinha se consolidado a eleição, preocupados, e como é que vai ficar com o que a gente já escutou aí do discurso do novo presidente do Brasil e tal, e alguns propondo até, se eu precisar de recursos, eu digo, não, essas coisas não vão através da emoção que vocês estão, por causa da apresentação dos meninos, que as pessoas chorando. Eu vou retornar aqui em julho para fazer a programação e a gente vai conversar sobre isso. Porque eu teria até que consultar como que seria a legalidade de vir recursos de fora para a instituição, tá entendendo? Para depois não dizer, está sendo bancado por governos comunistas. Que não é, que é o governo italiano hoje, não é nem, tá entendendo? Mas não é mais um governo socialista como já teve em outras épocas e tudo mais. Mas eu vejo, por exemplo, que o grande empresariado aqui, que é do Porto, tá entendendo? Ele tirou o pé. Então, eu não sei se tem outras organizações sociais que têm patrocínio aí das empresas do Porto. Eu sei que nós hoje temos esses 2 convênios e tem uma conversa avançada de uma empresa nos dar um suporte, nos dar um apoio, mas você tem que usar a criatividade e a credibilidade que a instituição adquiriu perante organizações internacionais. Que se for o caso de a gente tiver que ser de uma certa parte mantido por essas organizações internacionais, dentro da lei, legalmente, claro, isso que vai acontecer. Não tem problema nenhum, né? Acho que até um avanço, né? Exato. Críticas à parte, né, Gustavo? Claro. Eu acho que seria importante você colocar aqui para quem está assistindo a gente, quais são as atividades que o Arte no DIC proporciona ali para aquela comunidade hoje. Olha, hoje nós temos a percussão, né, que é o nosso carro-chefe. Estamos iniciando a gente tem um trabalho muito consistente com universidades. Além da parceria aqui com a Unisanta, nós temos uma parceria com a Unifesp, onde nós temos com o curso da área ambiental da Unifesp, com a ressocialização de antigos internos do NAPES, né, um programa
relacionado à questão de doença mental. Temos a parceria com a PUC de São Paulo, que através do convite que nós tivemos quando o Archino Dick foi a Castel Gandolfo participar daquela conclave organizada pelo Papa Francisco, aquilo evoluiu. Agora, em junho... O Archino Dick se apresentou lá? Se apresentou lá, eu apresentei o projeto do Archino Dick lá e convidei a PUC de São Paulo, que é a nossa parceira, para nos acompanhar, e a PUC, através da Fundação São Paulo, porque esse programa do Papa é genial, o programa é muito bom. Ele vai capacitar jovens dentro das suas comunidades, para trabalhar dentro das suas comunidades, para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas da comunidade. O Papa está se articulando para ter investimento internacional, é muito dinheiro que eles falaram lá, que são restos aí de empresas, e que o Papa está querendo pegar esse recurso para investir, não só aqui no Brasil, como na América, principalmente na América Latina e na África. E o Archino Dick, ele chegou lá, e o que foi que eu avaliei? Bom, eu sou uma organização social aqui, pequena, mas eu tenho uma parceria com uma coisa grandiosa que é a PUC, que tem a Fundação São Paulo. O bispo lá foi concorrente ao Papa na eleição lá para a escolha quando o antigo Papa saiu, né, o Hessing saiu. Então, estava meio, quer dizer, o Brasil estava meio, assim, que afastado, né? E através da PUC ele se chegou a esse grupo ali mais ligado ao Papa Francisco. E agora em junho, o Archino Dick foi convidado, juntamente com a PUC, para participar do segundo conclave, onde coisas efetivas já vão sair. Será assinado um convênio entre a Fundação São Paulo, PUC, e esse programa que chama Escolas, o Corrientes, onde quem está dentro é o Archino Dick. O Archino Dick será uma escola ao Corrientes aqui no Brasil. E aqui na Baixada, a primeira, né? Uma das primeiras que vai... E através desse convênio que a gente tem com a PUC. E aí a gente já está buscando uma parceria com a escola estadual para a gente trabalhar jovens, porque tem uma idade que é acho que de 16 ou 14 a 18, uma coisa que é a base do aluno no nível médio. Então a gente está buscando uma escola, aquela escola estadual que é ali próximo ao Archino Dick, para estabelecer essa parceria. Então a gente trabalha hoje não só com aquela questão das linguagens artísticas mais tradicionais, mas você buscar o que está acontecendo aí de moderno e o que o mundo está pedindo. E está sempre buscando parcerias que nem sempre o dinheiro é o mais importante. Porque você tem uma universidade como essa aqui, como a Unifesp, como a PUC, ao seu lado, colocando a marca dela do lado da sua, as coisas elas vão fluindo. Com certeza. Naturalmente. Né? Estruturas fortes, importantes, né? Que tem cabeças importantes, né? Gente inteligente pensando, é o que a gente cobra aqui, né? Que as principais cabeças funcionem, né? Ou trabalhem em função do desenvolvimento humano, do crescimento econômico, essa coisa toda, para a sociedade não fique assim com essas distâncias, né, gigantescas. Exato. Que a gente vê. Exato. De anos e anos e anos no Brasil. Né? Isso no mundo inteiro procura-se fazer esse tipo de coisa, no mundo civilizado, né? Claro que tem determinadas regiões aí pelo mundo que é uma carnificina ambulante. Né? Vamos parar rapidamente, mais um intervalo. Já já a gente volta na sequência conversando um pouco mais aqui com o Zé Virgílio sobre o Archino Dick, as principais atividades, não é? As figuras de destaque, não é? Que saíram aí para o mundo artístico, enfim, deve ter lá uma molecada boa, não é? Que já se destacou com talento, não é? Que acaba sendo forjado lá pelo Archino Dick, né? Já já voltamos. Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso ponto de vista, a gente falando sobre o Archino Dick, né? Importante projeto desenvolvido aqui pelo Zé Virgílio, claro que com toda a colaboração da iniciativa privada, os convênios dele com a cidade aqui, com a prefeitura, com a União, enfim, né? E o nosso Gustavo Klein, que acompanha também há muitos e muitos anos, né? Como, nem tantos anos assim, né? Também, né? Vou pesar tanta idade você, né, Klein? Fica à vontade aí para a gente seguir aqui com o Zé Virgílio. Desde o começo, né? São 17 anos 17 já, anos, né? 17 anos não é tanto tempo, tá bom. Bastante tempo. Você se lembra daquela entrevista com Célio Turino? Sim, ela teve grandes desdobramentos depois, né? Virgílio, como que você
resistiu à tentação de, por se tornar uma liderança, investir numa carreira política? Rapaz, é o seguinte, primeiro, meu voto em Salvador, meu título de eleitor é de tem Salvador. Que transferir, né? Hein? Meu título de eleitor é Salvador. E eu acho assim, nos anos 80, eu tive a sorte, dentro da Fundação Cultural do Estado, de coordenar um projeto de implantação de 8 centros culturais. Nenhum igual ao Arte no DIC. Nenhum tinha o que o Arte no DIC tem. Ali foi assim, o que eu estudei na época para que quando eu cheguei no Arte no DIC eu digo, não, tudo aquilo que não era para acontecer ali, a gente procurou fazer de forma diferente aqui. Então, nesse projeto, eu trabalhava com Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Alagoinhas, Porto Seguro e Valença. Em 8 regiões lá da Bahia, 8 das maiores cidades do interior. Ali, na época, quando houve a vitória de Valdir Pires, foi aquele ano que o PMDB todo ganhou. Todo o PMDB ganhou, lembra? Depois de Tancredo e tal, todo mundo, o PMDB, Oreste, Quécia em São Paulo, Valdir lá. 1986. O Arraiz, que também que era PMDB na época, Arraiz em Pernambuco, enfim. Ali... Valdir Pires era oposição. A ACM ganhou, e foi uma vitória na época de uma diferença de 1,5 milhão de votos para o candidato de ACM, porque todo mundo achou que a ACM estava morto, menos eu e alguns que nada, aí é uma fênix. E aí ele foi ministro das comunicações de Sarney. Foi. E foi o único que ficou o governo todo até o final. Apagou a luz com Sarney. E nessas 8 cidades, 5 ainda eram prefeitos dele. Como ele dizia, né? Essa é gente minha. Um dia, ele era muito amigo, que foi advogado dele, de um tio meu, que foi advogado dele, né? Das campanhas dele, ele chamava, vou chamar, eu tenho o nome desse meu tio, vou chamar Dom Virgílio, como ele chamava, chama Dom Virgílio para resolver essas coisas e tal. Aí meu tio fez, Antônio Carlos quer falar com você. Eu digo, comigo? Aí mandou uma passagem até para eu ir lá para Brasília e tudo mais. Eu cheguei lá e Capinã era o secretário de Cultura, né, do governo de Valdir. Eu cheguei lá e disse, olha, Capinã, é o seguinte, eu fui convidado, eu tenho que ir lá, eu quero ver o que é que o homem vai falar. Pode ser porque eu pedi uma rede de orelhão para os centros de cultura e tudo mais. E aí fui, né? Quando chegou lá, ele aí disse, olha, era exatamente isso. Você pediu aqui uma rede de orelhão. Você sabe que esse projeto aí que você está fazendo lá, fui eu que criei. Eu digo, claro, governador, eu sei, eu trabalho no Estado há quantos anos? Eu entrei, o senhor era governador, tá entendendo? E quando saí, ele era governador também. Aí ele fez, olha, vários prefeitos aí que fazem parte aí, gente minha, vê o seu nome, um nome interessante para se candidatar a deputado. Você começaria como deputado estadual, eu estou precisando formar novas quadras. Eu digo, eu não tenho tendência, porque eu nunca me achei legislador, nunca me vi naquilo ali. E saber que você entra ali, infelizmente, você é engolido. Entendendo? Mesmo que você tenha resistência, você acaba sendo engolido. Então, isso foi uma pretensão que eu nunca tive. E até, para me resguardar, é que eu digo, pô, eu vou votar em Salvador. Aqui é a minha cidade também, tá entendendo? Mas minha raiz está ali. Mas aqui você chegou a ser convidado já? Para partidos, algumas vezes já ligaram, perguntando se eu era de algum partido. Eu nunca me filiei a partido nenhum, tem outro dado. Na minha trajetória, olha, e a mãe de uma das minhas filhas é uma grande política lá na Bahia, chama-se Olívia Santana, é deputada estadual do PCdoB, e eu me lembro naquela época que a gente ficava, entendendo? O PCdoB precisava de ter filiados, que foi quando veio, depois da nova Constituição, tinha que ter aquele número de filiados para poder... Ela aí, Zé, poxa, vem aqui, eu digo, você está louco, Olívia? Eu, dentro da faculdade, eu era os meus maiores adversários, era o pessoal do DUB, como a gente chamava. Os comunistas. De jeito nenhum. Ela, poxa, Zé, mas vai estar lá marcado. Ó. Se um dia, porque eu já sabia a caminhada que eu ia ter, entendeu? Eu digo, a minha caminhada vai ser essa. Você não pode, esse trabalho você não pode se partidarizar. Você não vai vender sua alma ao diabo, tá entendendo? Mesmo, mas você não pode. Então, isso daí é uma coisa que nunca passou pela minha mente, tá entendendo? Naquela época lá que eu tinha 28 anos, 29, que era uma coisa concreta de você, ele chegou e disse, olha, se eu estou lhe chamando é para lhe eleger. Eleger, não é para você disputar só, não. Exato, que é uma coisa concreta. Imagine você ir para um outro lugar, tá entendendo? Quer dizer, então, nunca passou. Convites já aconteceram.
E aqui em Santos também, como você já deixou bem claro, né? Afinal de contas, é um projeto que promove, você traz a comunidade toda, Exatamente. enfim, evidentemente que você teria grandes possibilidades de se eleger vereador, deputado aqui pela cidade, sem dúvida nenhuma. Santana, por não? Ô, Virgílio, você contou para a gente aqui que tem boa relação com políticos da esquerda, da direita, lá na Bahia, e a sua atuação aqui no Arte no NIC também demonstra que você sempre teve boa relação com políticos nas mais variadas matizes ideológicas, né? O pessoal do PT aqui em Santos, do PCdoB, o prefeito Pablo, o prefeito Beto Mansur, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Quer dizer, a sua atuação o credencia até para fazer uma análise muito tranquila, muito isenta do cenário da política cultural no Brasil, né? E agora a gente percebe que o governo Bolsonaro, ele extinguiu o Ministério da Cultura, transformou um subtreco do subtroço no Ministério da Cidadania. E além do corte, da redução de verbas para projetos importantes na área cultural em si, é o desprestígio que esse segmento, né? A partir do momento que um governo ele rebaixa um ministério, ele diz, ó, esse assunto aqui não é importante para uma política de Estado, uma política de governo. Então eu queria que você ajudasse a gente a entender quais as consequências diretas disso aí na vida do cidadão, na vida de um pai de família que teria uma criança numa atividade cultural, uma formação, um incentivo ao cinema, ao teatro, às artes. Qual que é o impacto direto na vida do cidadão com a extinção do Ministério da Cultura? Olha, eu acho que eu costumo dizer que um país que não preserva a sua cultura jamais será uma nação, que é isso que meu entendimento a respeito do Brasil. Eu, como profissional da cultura, e que já tenho longos anos, e tive a sorte de passar pelo serviço público, que foi uma escolha minha. Eu fiz essa escolha na época, né, até contra alguma pressão familiar, lá em Salvador, na época, assim, foi uma escolha, nunca me arrependi de ter feito essa escolha. Aprendi no serviço público mais do que na universidade, e eu lamento muito que isso tenha ocorrido. Eu não imaginei que depois de se extinguir Embrafilme no governo Collor, que o cinema brasileiro, que avançou tanto nos últimos anos, tenha que passar por isso de novo. Teve a entrada da Globo, né? O Gustavo, que colaborou muito, né, com a Globo Filmes. Globo Filmes, enfim, que deu esse plus aí ao cinema nacional, né? Sim, exato. Que é respeitado mundialmente, quer dizer, depois do cinema novo, a retomada do cinema brasileiro foi exatamente, tá entendendo, nesses últimos anos que a gente tem, e a liberdade, né, da criação, quer dizer, sem nenhuma intervenção do Estado, que isso é o mais importante. E de não ter pudor de tratar como indústria mesmo, de ter produto comercial para vender e para financiar também. Claro, né? E temas sérios importantes. Por exemplo, um dos maiores sucessos foi o Tropa de Elite, né? Sim, exatamente. Especialmente o 2, que foi Imagina muito quantos bom, filmes né? não foram financiados pela renda que o Tropa de Elite deu para exatamente. Filmes menores, filmes importantes e que só existiram porque teve um Tropa de Elite. E você vê o desrespeito que a gente tem na cultura, assim, aí já Museu Nacional do Rio de Janeiro. Exato, entrando já na questão aqui do Estado de São Paulo, aquele grande programa chamado Pontos de Cultura, que era exatamente o que? Você apostar na produção cultural da sociedade, das periferias, sem ter a intervenção. Você dava o recurso para a pessoa desenvolver aquilo que ela já fazia. Porque tudo que vem da massa, o carnaval, tudo vem da massa, vem da periferia. Então, no final da gestão aí do Romildo, foi lançado um edital para premiar, através desse edital de análise e tudo mais, pontos de cultura de todo o estado de São Paulo, sendo que 5 seriam contemplados com um determinado recurso, outros ganhariam um kit e tudo mais. Enfim, dos 5, o Arte no Dia que foi um deles, contemplado. Isso era para pagar em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e não diz nada. Esse cidadão que está lá, passou lá pelo Ministério da Cultura, no final ali, ou numa parte do governo de Temer, e todo mundo viu o que é que foi. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, como é que você ganha um prêmio, sai no Diário Oficial, é contemplado? Eu estou falando isso, eu estou tendo essa oportunidade, a primeira vez que eu estou falando isso aqui, está entendendo? E não se diz nada. Você liga na secretaria, as pessoas estão todas, tá entendendo? Como Vanderlei chegou daquela vez. Está todo mundo anestesiado. Então é um absurdo, está entendendo? É um absurdo. Agora, é curioso, né? Porque você viaja um pouco, às vezes, né? Especialmente países
ele tem uma história mais antiga na Europa, fundamentalmente, né? E se preserva a história e a cultura, não é, como se fosse um objeto de ouro, né, que você tem que guardar, exato. Porque aquilo gera não só conhecimento para os mais jovens, enfim, né, mas gera turismo, e o turismo gera riqueza, e o dinheiro circula, essa coisa toda, né? Aqui não tem uma mínima, né? Eu lembrei aqui agora o Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando foi descoberto agora e definido que foi uma gambiarra lá com os fios elétricos, ar-condicionado, enfim, que gerou o incêndio. Agora veja se é possível um patrimônio histórico desse ter uma gambiarra lá dentro. Pois é. Ou seja, é uma situação caótica. Eu acho que o Museu Nacional era preservado pelo governo do Estado, né? Do Rio de Janeiro, não pela Prefeitura. Era pelo governo do Estado. Do Estado, né? O Estado do Rio de Janeiro está completamente quebrado, né? Entre governadores e ex-governadores, os últimos 5 deles, né, presos, ou 2 presos, os outros 3 já passaram pela prisão e saíram, enfim, podem voltar a qualquer momento, né, como já destacamos aqui. Ou seja, o caos completo, e fica aí a questão da manutenção, da preservação, enfim, relegada aí a milésimo plano. Agora, voltando aqui ao assunto do Arte no DIC, para a gente não perder aqui o finalzinho do programa, Zé, tivemos aí vários destaques aí, né, da meninada já se consagrando aí pelo mundo. Por exemplo, esse circuito, porque em 2012, quando nós implantamos esse circuito internacional, porque tudo isso aí, o que eu falava para eles, como que o Olodum chegou lá, como que o Araqueto chegou lá, como que todo mundo veio de periferia, vamos nos organizar que a gente vai chegar lá também. Hoje nós temos o Jorge Henrique, em Marsella, que ele já está, domingo ele mandou uma mensagem, quando é que eu estaria lá em julho, ele precisava da data, porque ele está vai fazer 1 ano que ele está lá, ele foi para La Ciotat, de La Ciotat já está em Marsella, e já está com contato, porque ele já está organizando o intercâmbio em Marsella, vai ser através dele. E o Gabriel Prado, que já está há mais uns 3 anos lá na Itália, foi quem organizou o intercâmbio de novembro e já está organizando o que vamos fazer também juntando Marsella e a região de Molise, onde a gente vai lá na Itália para o final do ano. Quer dizer, isso aí foi em cima daquilo que a gente conversava, de que eles não seriam só percussionistas, músicos, que eles tinham que tratar do aspecto cidadão, porque eles iam para outros países, onde a questão cultural, onde a questão era muito mais avançada daquilo que eles viviam ali, eles tinham que estar preparados para isso também. Quer dizer, então eu só vou para lá para participar da organização da programação e assinar os convênios, mas toda a articulação eles que desenvolveram. Quer dizer, então, e outros virão, essa nova geração que tem lá, eu vejo vários brilhantes. Tem uma menina, uma garotinha lá chamada Alícia, tem 9 anos, que vai ser uma tremenda cantora. E toca maravilhosamente bem, é uma artista. Você vê, ela chega no lugar, ela já traz todo mundo para ela. Esse é o papel da organização social. É isso que, inclusive, o Estado, e aqui no nosso caso, porque eu também entendi uma coisa, se vier recurso da União, ótimo, mas o município é que tem que ser o grande parceiro do Arte no DIC. E é isso que eu trabalho. O meu grande parceiro aqui é o município. Nós precisamos mudar rapidamente, né, esse pacto federativo. Exatamente. Não tem sentido 60 e tantos % dos impostos irem lá para o imperador de plantão, né, imperador eleito. Né? Diga, Santana. Registrar as participações aqui da Adelaide Correia Santos, que ela parabeniza o Zé Virgílio pelo trabalho no Arte no DIC. E também a Roseli Teixeira Luz também manda os parabéns ao pessoal do Arte no DIC. Obrigado pela participação, e o trabalho realmente é muito bacana, muito bonito, né? Tomara que siga em frente aí por longas e longas primaveras, né, Gustavo? Quem tem cultura, quem sabe do valor da própria cultura, da história que tem, defende muito mais o bem-estar do país, do município. Sim. Então, são pessoas que se dobram menos, né? Sim. Não adianta você... Quando você acaba com o financiamento de cultura, você mata a alma das pessoas. Com certeza. Não adianta você querer jogar fórceps, né? Ontem não, agora todos os jogos de futebol são assim, né? Ontem chovia um absurdo no Pacaembu. Né? Eu acompanhava a abertura do jogo do Santos Corinthians, aí começa a tocar o hino nacional. Aí toca a primeira parte. Eu falei, vai acabar. Não. Tocou a segunda parte. E os jogadores perfilados, debaixo de chuva. Quer dizer, sabe o que adianta isso? Nada.
Nada. Né? Na liga, na NBA, a Liga dos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem uma parte rapidamente cantada lá por alguém, ou um acorde, alguns acordes do hino americano, em alguns jogos menos... jogos do turno, do retorno, enfim, da costa do leste contra ou a costa do leste ou do oeste, enfim, quando existe aí o choque dos mata-matas, né, os playoffs, né, aí você tem um outro tipo de espetáculo, enfim, né, uma cantora, um cantor, vão lá, mas é uma parte do hino. Então, se é 30, 40 segundos, você resolve aquilo 1 minuto no máximo. No Brasil, os jogadores ficam expostos ao sol ou à chuva. Aí vem o ministro e diz assim, não, todo dia todo mundo tem molecadinha, tem que cantar. Isso não é cidadania, pô. Que nada. Isso é enfiar a goela abaixo. Cidadania é isso, como o Gustavo acabou de colocar aqui. Você conhecer a história do seu país, vivenciar a história do seu país, a história da sua região, enfim, né? Zé, sucesso lá. Obrigado por estar presente com a gente mais uma vez. Gustavo, obrigado pela colaboração. Santana diariamente conosco. O Ponto de Vista é ao vivo, você sabe, aqui na Santa Cecília TV, sempre às 1h30 da tarde. E a nossa reprise às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente.